Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, para a gente ler mais uma parábola. Lucas, capítulo 13, nós vamos ler dos versículos de 6 a 9. Lucas 13. O som tá bom aí? Acho que tá, né? Vamos ler mais uma parábola do Senhor Jesus. Mais um momento em que Jesus instrui seus ouvintes, seus discípulos, aqueles que desejavam dele se aproximar e ouvir de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 6, diz assim: e ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Amém? Essa parábola é conhecida como a parábola da figueira estéril. Ela está inserida num contexto histórico descrito aí no versículo, a partir do verso 1. Na verdade, Jesus, final do capítulo 12 e capítulo 13, a gente percebe a ênfase das falas, do ensino de Jesus, voltados para conversão genuína, a necessidade de conversão genuína. E muito provavelmente Jesus está contando, ou conta essa parábola no momento em que ele está na sua viagem final para Jerusalém. E surge um assunto, verso 1 do capítulo 13 vai dizer que estavam presentes ali algumas pessoas que falaram dos galileus, cujo sangue havia se misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. E pensavam alguns que aquele ato, ao invés de perceber o ato como um ato de crueldade de Pilatos, imaginavam alguns que aquilo se deu porque esses galileus, na verdade, eram pecadores, mais ou menos aquela história, estavam em pecados e por isso que isso ocorreu. Eles eram pessoas, e quando a gente pensa em Galileu, havia um preconceito. A Galileia, inclusive, era chamada de Galileia dos gentios. Por quê? Porque havia essa ideia de sincretismo dentro da realidade daquela região, e eles achavam que, muito provavelmente por conta de algo parecido, aquela situação havia ocorrido. E aí Jesus, ele trata de desfazer isso, porque ele vai dizer, verso 2, Jesus lhe respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós vão perecer também. Ou pensais que aqueles 18, e aí Jesus insere nessa situação
um outro acontecimento. Aqueles 18, verso 4, sobre os quais a torre de Siloé caiu, e também eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém, ou seja, e os de Jerusalém, e aquela situação que lá ocorreu, também foi resultado da culpa deles? Então ele tenta, de alguma forma, desfazer o equívoco que está presente na mente daquelas pessoas, dizendo o seguinte: olha só, na verdade, quem não se arrepender, quem não se converter genuinamente, por que não usar aqui outras expressões como quem não nascer do alto, quem não nascer do Espírito, vai perecer. Vai perecer da mesma forma. E por que Jesus está falando isso? Porque, infelizmente, no contexto da sociedade daquele tempo, principalmente falando da realidade religiosa dos judeus, muitos imaginavam que simplesmente pelo fato de pertencerem ao povo de Deus, pelo fato de terem a lei de Deus, e aqui deixa eu fazer logo uma aplicação para a gente, pelo fato de frequentarem a igreja, pelo fato de colocarem debaixo dos seus braços suas Bíblias, pelo fato de cantarem louvores, pelo fato de se dirigirem a algum lugar em que remete à ideia de estarem diante de Deus, isso somente era suficiente. E Jesus está dizendo: não é assim que vocês devem pensar. Então ele vai usar uma figura de uma árvore, nesse caso de uma figueira, e uma figueira estéril, para tipificar, para ilustrar, para demonstrar que toda a vida diante de Deus, como dizia Martin Lloyd Jones, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. Tem que se arrepender. Não existe pedigree religioso que te coloque face a face com Deus. Isso não acontece. Isso é um equívoco. Então, para essas pessoas que pensavam que os galileus eram menos e os de Jerusalém supostamente eram mais, Jesus vai dizer: deixa eu contar uma história para vocês, para de fato vocês entenderem de que forma as coisas precisam serem organizadas na cabeça de vocês. Então Jesus conta essa parábola dizendo que diante da real possibilidade de que um dia o Messias chegaria, o que antecede essa chegada é uma vida de frutos, e frutos dignos do Senhor. E esses frutos, como o início desse processo, seriam a partir de frutos de arrependimento. Então Jesus fala para seus ouvintes dizendo: é assim que a gente aguarda. Por que ele fala isso? Alguns vão dizer que Jesus está direcionando a sua fala para os líderes. Vocês lembram que antes de Jesus, o próprio João Batista disse que eram necessários que fossem produzidos frutos dignos de arrependimento, porque o machado já estava ali, preparado para cortar aquela árvore, já estava ali posto a raiz, porque toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus vai dizer a mesma coisa com outras palavras. E ele fala isso porque, aí sim, todo aquele que tem o privilégio de estar plantado na vinha de Deus, que recebe o privilégio de estar preso a um solo que recebe os bons cuidados do próprio Deus, devem produzir bons frutos, devem frutificar, porque é isso que glorifica o Pai que está no céu. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, entendam o seguinte, vocês têm as melhores condições do mundo para viverem como povo de Deus.
vocês têm as condições mais favoráveis, só que nem todo mundo usa bem aquilo que tem de bom. Nem todo mundo lida bem com os privilégios que não merecemos, mas pela graça de Deus, Ele nos permite experimentar. Nem todo mundo lida bem com isso. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é o seguinte: vivam de uma maneira que em suas vidas, os frutos possam ser reconhecidos. Que essa é a maneira de glorificar a Deus. Ninguém glorifica a Deus sem frutificar. E aí Jesus conta uma parábola, e uma parábola que eu diria para a gente aqui que se trata de são fortes as suas palavras. Porque ao constatar na parábola que havia no meio das melhores condições uma árvore, e aqui, apesar de parecer estranho, uma figueira está dentro de um campo de vinha. Por que eles faziam isso? Porque naquele lugar o solo era bom, o preparo era bom, que qualquer outra árvore frutífera que ali estivesse ia usufruir das melhores condições. Então eles colocavam árvores frutíferas para usar o poder, o vigor daquela terra. Então não havia por que aquela árvore não apresentar frutos. E o texto diz que há 3 anos o dono busca alguma coisa e não encontra. Verso 6, ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar o fruto, não achou. Há 3 anos eu venho buscar frutos aqui. Segundo a lei, nos 5 primeiros anos de vida de uma árvore frutífera, os frutos não eram colhidos. Depois desse período, aí sim, as pessoas podiam usufruir daquilo que a árvore produzia. Então, ou seja, não estamos falando de uma árvore que está no seu começo de vida. Não estamos falando de uma árvore jovem. Ou seja, no mínimo a gente pode dizer que ela teve 5 anos, mais esses 3, 8. No mínimo. Ou seja, já deu tempo suficiente, já houve tempo suficiente para que os frutos dali pudessem ser colhidos. E uma figueira, durante 1 ano, ela dava fruto pelo menos 10 meses. Ou seja, gente, as condições são as melhores, o tempo é oportuno, a sua história mostra que ela já deveria estar frutificando há muito tempo. Cuidado não faltou da parte do viticultor, de quem cuidava daquela vinha. E por que então que ela não apresenta frutos? O texto não fala, mas aí Jesus alerta os seus ouvintes de que é perigoso viver uma vida tendo as melhores condições, mas não vivendo de acordo com o chamado, não vivendo de acordo com a vocação, nesse caso, que o povo de Deus possui. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que se recebemos como povo de Deus as melhores condições, os melhores cuidados, o adubo necessário, tudo é viabilizado para que os frutos ocorram, e isso não acontece, nós fatalmente corremos o risco de sermos chamados de inúteis. Versículo 6. Constatei que não tem nada. Verso 7. Já faz tempo que não tem nada. Finalzinho do verso 7. Por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? É a pergunta do dono da vinha. Por quê? Que apesar da fertilidade do solo, por que
apesar do conhecimento daquele que gasta tempo, se esforça, e nesse caso vamos tratar como sendo a figura do próprio Deus, cuidando, zelando, dando as melhores condições, ela não frutifica. O que Jesus está dizendo é que aquele que não frutificar corre o risco de ser chamado de inútil. É inútil a sua existência porque rouba a força da terra, usufrui das melhores condições, mas onde estão os frutos? O sujeito vai procurar e não encontra. O viticultor vai ao encontro e não encontra nada. Não percebe sinais, nem flor de fruto existe. Jesus está dizendo, é arriscado viver assim, como gente que recebe o privilégio de viver como povo de Deus. Deus não o chamou para viver de forma inútil. Deus nunca, jamais considerou que essa seria a melhor alternativa para ninguém que lhe pertence. Ao olhar para uma árvore que supostamente poderia estar produzindo praticamente o ano inteiro e não encontrando nada, o dono da vinha diz, tem que tirar ela daí. Porque ela é inútil, ela está exaurindo a força da planta do lado, da árvore do lado, da vinha. Ela está roubando o vigor de quem está ao seu lado, enquanto ela mesma não consegue frutificar em nada, minimamente. Então não são poucas as vezes, você já deve ter percebido, que muitas vezes, ao lado, existem aqueles que minam as forças, ou talvez você mesmo se perceba como sendo aquele que está minando a força de alguém, não é nem que alguém está roubando suas forças, exaurindo suas forças, não consegue viver uma vida de frutos, experimentar uma vida frutífera. Então Jesus está dizendo isso. Estejam atentos para o fato que vocês não vão poder receber. Não tem como receber a vida inteira as melhores condições para viver uma vida que não é condizente com o tratamento que vocês recebem. Então Jesus está aqui apresentando uma parábola que aponta para o juízo. Em algum momento o Senhor da vinha virá e vai analisar o que cada um ou como cada um vive dentro da sua vinha. E cuidado, porque ele pode, ao constatar a ausência de fruto, dizer, é inútil ter você aqui. São palavras do Senhor. São palavras de juízo. E aí o verso 9 agora. E se no futuro der fruto, muito bem, senão tu a cortarás. Não tem uma outra alternativa. Jesus está dizendo é o seguinte, não depende desse tipo de dinâmica que eu citei anteriormente, de pertencer a um lugar, de estar identificado com uma denominação, de cantarolar meia dúzia de versos de cânticos, de dizer para os outros, eu sou daquele lugar, ou eu pertenço àquele grupo. Na verdade, a única forma de constatar esse pertencimento são pelos frutos. E como se não bastasse, não havendo fruto, está sujeito a ouvir, você é inútil. Não havendo fruto, nós corremos o risco de ser arrancados do meio da vinha. Se no futuro, se daqui mais um ano, se daqui mais um tempo,
o que se constatar com essa árvore for simplesmente o fato de ela permanecer tendo as melhores condições, mas permanecer estéril, não tem para ela uma outra alternativa. Ela precisa ser arrancada do meio da vinha. Então nota, gente, o que Jesus está dizendo é algo profundamente sério. Eu sei que isso parece não se adequar à ideia de um Deus que é bom e misericordioso. Mas esse Deus que é bom e misericordioso, Ele também é um Deus que apresenta, ou se apresenta de uma forma justa, e apresenta o juízo, o seu juízo santo e perfeito. Então, de novo, com essa ideia de olhar para aquele grupo, ou para aquelas pessoas, para aquela sociedade, que se garantia no fato de pertencer ao povo de Abraão, de ter a lei de Deus, de ter um templo para adorar, de ter uma lei para guiá-los, e olhar para tudo aquilo e falar, nós somos o povo de Deus. Ou de olhar para um grupo supostamente inferior, espiritualmente falando, olha, eles são da Galileia dos gentios, nós somos mais crentes que eles, nós somos mais merecedores que eles. Ambos recebem os mesmos privilégios, mas todo aquele que continuar pensando que é mais simplesmente por causa dessas constatações, precisa urgentemente se arrepender. Então nós não somos melhores do que aqueles que não professam a mesma fé que a gente, bem como não somos piores, mas não somos melhores porque nessa manhã estamos aqui reunidos em nome de Deus, lendo a sua palavra, cantando para Deus. Se aqui estamos é porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e me permite estar aqui. O que eu preciso entender e passar a fazer com que a minha vida funcione nesse sentido é o que eu tenho feito com o privilégio de ser parte do povo de Deus, de pertencer à igreja de Deus, de poder chamar Deus de Pai, de poder acordar todos os dias com o meu coração sendo preenchido com essa verdade. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã em minha vida. Como é que eu vivo com tudo isso? Como eu lido com tudo isso? Como é que eu devo corresponder diante de tudo isso? Vivendo frutos, ou melhor, vivendo uma vida que seja cheia de frutos e assim glorifica a Deus. Bater no peito dizendo, vou usar aqui a expressão lá do fariseu e do publicano, que a gente comentou lá no nosso encontro na quinta-feira, dizendo, olha Senhor, os dois homens vão para o templo orar, um religioso, que muito provavelmente se encaixa aqui nesse contexto, alguém que pensava ser melhor do que o outro, simplesmente porque se achava alguém privilegiado do ponto de vista de pertencer a Deus. Olha como eu não bebo como aquele, como eu não sou ladrão como aquele, como eu não traio a minha esposa como aquele, enfim, por aí vai. E aí o outro dizendo, Senhor, eu careço de misericórdia, Senhor, eu preciso me apresentar diante do Senhor arrependido todos os dias, porque eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que é esse que desce justificado. Então, se a nossa teologia não serve para me colocar de joelhos diante de Deus, se ela não me coloca diante de joelho diante de Deus, é ao contrário, me coloca supostamente como alguém orgulhoso e satisfeito com o meu orgulho diante dos outros homens,
a gente precisa se arrepender. É isso que está acontecendo no contexto da fala de Jesus. Vocês precisam se arrepender, porque é inútil estarem plantados na vinha do Senhor com essa mentalidade e vocês correm o risco de serem arrancados daí. E por fim, no verso 9, verso 8, melhor dizendo, diz assim: e ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. Ou seja, a possibilidade de ser percebido como inútil é real, de ser arrancado do meio da vinha é real, mas o verso 8 sinaliza a esperança. Senhor, eu sei que não é isso que tu esperas dessa planta, dessa árvore. Eu sei que ela já teve tempo suficiente para viver melhor, se apresentar diante dos teus olhos e, de acordo com as condições que o Senhor propõe, apresentar seus frutos, e isso não ocorreu. Você tem toda a razão de estar chateado com essa realidade, mas, Senhor, olha a misericórdia, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Deixa, Senhor, que eu persevere no cuidado por essa figueira estéril. Deixa para que no fim desse período, e muito provavelmente seria esse um período em que todo esse trabalho poderia, ao fim desse período, se ver o êxito dele, deixa para que, quem sabe, ao chegar aqui no próximo ano, o Senhor constate uma outra realidade. É isso que Jesus está dizendo para todos nós. Uma vez que talvez as condições não sejam bem aproveitadas, esse não é um problema de Deus, esse é um problema nosso. O problema dele é nos dar as melhores condições. E a gente sabe que nessa tarefa ele nunca falha. E o que nos cabe é responder de maneira digna desse Senhor que nos permite estar no lugar, enxertados no lugar, colocados no lugar, com as melhores condições, e às vezes não apresentar uma vida que seja condizente com as melhores condições, e ainda assim ouvir algo do tipo: Senhor, deixa pelo menos este ano, para que eu continue cavando ao redor dela e adubando e cuidando, para que no fim a história dessa figueira seja diferente. Então, queridos, o que esse texto quer nos ensinar? Que eu e você precisamos aprender a viver de acordo com as condições que o Senhor nos dá. É um privilégio maravilhoso. Mas esse privilégio precisa ser experimentado com senso de responsabilidade. A única forma de se reconhecer o discípulo é pelos seus frutos. Árvores boas vão produzir frutos bons. Árvores más vão produzir frutos maus. Então, se nessa manhã, ao olhar para a sua vida, você não percebe, ou se percebe, como alguém que recebe todos os cuidados, que vive esse privilégio, mas não corresponde a esse privilégio como deveria, a única coisa que pode te garantir é se arrepender. É o arrependimento, dizendo: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso rever o meu modo de ser,
uma árvore plantada no meio da tua vinha. Porque eu sei que a qualquer momento o Senhor pode vir em busca dos frutos. Então, diante dessa parábola, ninguém aqui deve desconsiderar o fato de que a única forma de viver diante de Deus de maneira digna é sendo uma figueira que frutifica, uma árvore frutífera. Então, para que ninguém aqui corra o risco de ser chamado de inútil, para que ninguém aqui corra o risco, a possibilidade real de ser arrancado do meio da vinha do Senhor, nós precisamos suplicar ao viticultor que nos dê mais uma oportunidade. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero viver uma vida totalmente diferente dessa, que talvez até aqui tenha sido aquilo que o teu olhar constatou a meu respeito, uma vida infrutífera, que não é digna do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, pedindo ao Senhor que interceda por nós, que seja a fala do Senhor, a fala desse viticultor, e permita que eu cave ao redor de cada um que está plantado nessa vinha, e adube, e os faça receber, ou melhor, a continuar a receber os cuidados, para que então no devido tempo, os frutos possam ser percebidos na vida desse povo, dessa igreja, enfim, na vida daqueles que são chamados para serem frutíferos pelo Senhor.